Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Joana, sou psicóloga da equipe especializada de apoio à aprendizagem da escola, para quem ainda não me conhece. Eu sou Malu, a pedagoga, também da equipe especializada de apoio à aprendizagem. Trabalho com crianças. Nós, para quem se lembra, no modelo presencial, a nossa salinha ficava junto com o SOI, né, com a orientação educacional, com a Denise, e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês um material muito bacana que nós preparamos sobre crianças, famílias e a pandemia. Tá bom? A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre algumas dificuldades que vocês possam estar enfrentando e dar algumas dicas de como ajudar nesse momento tão complicado. Bom, então, como vocês estão vendo aí, né, o nosso material é sobre as repercussões da pandemia nas famílias com crianças. Então, gente, a pandemia causada pelo novo coronavírus tem trazido muitas mudanças na vida cotidiana das crianças. Apesar da gente saber que as crianças têm uma taxa de mortalidade devido à doença muito baixa, todas as crianças estão suscetíveis às repercussões, às consequências psicossociais da pandemia, né? E é disso que a gente vai falar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho de alguns fatores estressores, né? Então, fatores que causam estresse, que estão presentes nesse momento. Entre eles estão a intensificação das interações familiares, então a gente está mais tempo dentro de casa com os familiares, né? As dificuldades financeiras que possam ter aparecido durante esse período, a fragilização do funcionamento das redes de apoio e adoecimento, então a própria escola, que não está mais presente, vários outros serviços de não está presente, né, presencialmente, vários outros serviços de saúde que estão mais difíceis de acessar, né, devido a essa situação, entre outras redes de apoio, como amigos e familiares também, que às vezes não podemos encontrar. Também é fator estressor o adoecimento, a hospitalização ou a morte de pessoas próximas. Todos esses fatores implicam no senso de segurança e normalidade das crianças. Então, reações emocionais e alterações comportamentais podem ser apresentadas pelas crianças nesse momento, como, por exemplo, dificuldade de concentração, irritabilidade, medo, inquietação, tédio, sensação de solidão, alterações no padrão de sono e alimentação. Algumas dessas reações poderiam ser até consideradas algum tipo de patologia, de doença psicológica, né? Num momento como esse, a gente tem que tomar muito cuidado para entender que algumas dessas reações são esperadas pelo contexto que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos negligenciar essas reações, então deixá-las de lado e não trabalhá-las, mas nós também não podemos dizer que são anormais, entendeu? Elas são reações esperadas e nós precisamos trabalhar com elas, mas não nos assustarmos ou acharmos que tem alguma coisa errada. Na verdade, boa parte dessas reações são realmente esperadas num momento como esse. É natural que ocorram. Tá, então, e aí, nesse momento, a grande maioria de nós foi forçado, né? Ou a melhor das alternativas foi ficar em casa, todo mundo junto. Então, houve, né, e ainda está havendo, uma maior interação familiar. E são muitas as reações que podem acontecer no momento desse, né? Entre elas, tem aquelas que a gente pode chamar de positivas e aquelas que não são assim tão agradáveis, né? Entre as positivas, a gente tem a satisfação de estar junto, né? A tranquilidade e a sensação de proteção, né? Então, tá ali a família reunida, então um está protegendo o outro. Por outro lado, é possível que aconteça uma sobrecarga, né? Principalmente para os adultos. E aí tem as crianças o dia todo em casa, tem que dar conta dos trabalhos domésticos, e ainda tem que ajudar as crianças nos deveres de escola.
que eram feitos, na sua grande maioria, só na escola. E, de repente, isso também agora é parte total, né, da família. Isso pode gerar ansiedade, tensão e, inclusive, uma perda de paciência, né, porque ninguém observa. Então, muita coisa muda, de repente, na nossa vida e a gente pode muito perder paciência. Isso acontece com todas as pessoas, né? E, diante de qualquer uma dessas situações que eu coloquei, a gente pode pensar assim, quais atitudes necessárias, né, para tentar minimizar isso. Seria reforçar os vínculos, né? Então, essa ideia de que a gente tá junto, está difícil para todo mundo, não está engraçado para ninguém, né? Mas a gente está junto. Está difícil e junto a gente vai esperar. O diálogo e a acolhida das diversas situações. Gente, assim, praticamente para todas as situações, o diálogo é o melhor. É dialogando, é ouvindo que a gente chega a uma saída, a uma solução, tá? Se não tiver diálogo, se tiver alguém que quer impor a sua própria vontade, ou alguém que se nega a ouvir, fica muito difícil de a gente encontrar um bom caminho. Então, diálogo, assim, determinante sempre. E acolher as diversas situações. Pode ter gente que fica em pânico, pode ser outro que acha engraçado, pode ser outro que não está com clareza da situação quanto é grave. Então, a gente precisa dialogar para equilibrar tudo isso. E a organização da rotina, que é o nosso próximo passo, que também é muito importante. Vamos ver como é que... Então, gente, a organização da rotina é um dos pontos mais importantes, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da rotina. Então, é importante planejar o nosso dia, né? A semana, o dia, e manter esse dia o mais próximo da rotina habitual, né? Então, ter um horário para acordar, fazer as refeições e dormir, assim como realizar as outras atividades do dia. E isso serve para as crianças e para os outros familiares. As tarefas domésticas também podem ser divididas, devem ser divididas, inclusive com as crianças, respeitando o que elas conseguem fazer com segurança, né, gente? Então, também, ter um tempo dedicado ao descanso e ao lazer também é fundamental. A gente está num momento de muita sobrecarga, como a Malu falou, e reservar um tempo para o descanso e para o lazer também é muito importante. E aí, esse lazer, né? Podem ser atividades que envolvam o corpo, que são muito necessárias para as crianças, elas precisam se movimentar, estavam acostumadas a se movimentar na escola e agora em casa elas precisam de alguma forma se movimentar também. E também realizar jogos, desenhos, contação de histórias, entre outras atividades. A questão do uso de telas, né? A gente precisa flexibilizar o tempo do uso de telas, pensando no quê? Antigamente, a gente tinha um limite muito menor do tempo de uso de telas indicado para cada faixa etária, né? Nesse momento, as telas, elas são importantes para a manutenção dos laços sociais e afetivos das crianças, né? Então, as crianças usam as telas para ver os colegas, além da aula online, né? Então, uma dica é desencorajar a exposição passiva. Então, reduzir a exposição a telas que não é uma exposição necessária, como às vezes deixar a TV ligada sem estar necessariamente assistindo algo importante, coisas assim, né? E substituir isso por uma exposição ativa, na qual eu converso com alguém, eu assisto uma aula, eu vejo de fato um vídeo interessante, coisas do tipo. E aí, com relação à questão da aula online, gente, é um ponto muito importante, né, que é o que a gente vem vivenciando nesse momento, e a gente sabe que diversos aspectos das aulas online são passíveis de questionamentos, então, com relação à sua eficácia, alguns conteúdos são melhor trabalhados de forma online, outros são muito difíceis de trabalhar de forma online, porém, a gente precisa pensar que é extremamente importante nesse momento a possibilidade das crianças manterem contato umas com as outras e com os professores. Então, possivelmente, o maior aprendizado que as crianças terão nesse momento vai ser de como desenvolver recursos para enfrentar situações de crise, né? Vai ser de aprender a lidar com essa tecnologia de uma forma diferente, né? É fundamental para a criança e para o desenvolvimento dela desenvolver essas habilidades, né? Que até então a gente não era o nosso foco, né?
E aí, um ponto importante é que as cobranças não devem se sobrepor à tolerância e à consciência de que não será possível dar conta perfeitamente de todas as atividades. Então, gente, não vai ser possível todos os dias, vai ser perfeito, a criança vai sentar, vai assistir a aula, vai fazer todas as atividades. A gente tem que desenvolver uma tolerância maior, né, nesse momento, considerar todos os fatores estressores, né, considerar toda a situação atípica que nós estamos vivendo, né, e desenvolver um pouquinho mais de tolerância nesse momento. E o mais rico aprendizado que poderá ficar desse período é o cuidado mútuo entre as pessoas e dessas com o ambiente em que vivem, né? Então, de toda essa questão da rotina familiar, das interações familiares, o que mais a gente deve guardar é isso, né? Esse aprendizado, do cuidado entre as pessoas, entre os familiares, né? Do cuidado com o ambiente, com a nossa casa, com tornar o nosso ambiente mais agradável, seja na interação com os familiares, seja realmente um ambiente físico, né? Conforme a gente possa deixar mais receptivo para o trabalho, para as aulas. Uma outra coisa que é bastante importante, gente, é conversar com as crianças sobre toda essa situação que a gente está vivenciando. A gente percebe em algumas famílias que tentam, assim, poupar, né, as crianças disso tudo. É claro que existe um assunto que dá para as crianças entenderem, compreenderem sobre a pandemia, e existe alguma coisa que é mais complexa que não tem necessidade de falar para elas. Mas elas conseguem claramente compreender a seriedade do momento, compreender quais os cuidados que nós temos que fazer e também entender que essa é uma questão coletiva, né? Então, eu sou responsável por mim, pela minha família, pelos meus vizinhos, por toda a cidade, né? Esse momento é um momento que a gente consegue entender isso com muita facilidade. A gente está na mesma casa, esse planeta é uma mesma casa. Então, a gente tem a responsabilidade com a gente e também com os outros. E isso é muito difícil da criança entender. Então, é importante conversar com as crianças sobre a pandemia. Outra coisa, gente, não vamos desdenhar nem deixar de ouvir alguma queixa, alguma emoção das crianças. Tá? Para elas, o medo pode ser muito maior do que para a gente. Vamos lembrar de quando a gente era criança. Aposto que todos nós, adultos, nos lembramos de alguma coisa que nos trouxe pânico. De repente, as nossas crianças e alguém que está perto de vocês têm esse pânico nesse momento. Então, o que a gente faz? A gente acolhe, a gente ouve e tenta da melhor forma de ministrar isso. O que mais? Tem também muitos materiais elaborados por profissionais tanto da saúde como da educação, para discutir isso com as crianças. Um deles é esse livro, Coronavírus, que é da série Pequenos Cientistas, que tem o link aqui, então vocês clicando, se vocês encontram, e também uma cartilha que foi feita pelo Ministério da Saúde, Coronavírus, vamos nos proteger. Gente, esse material pode muito ajudar a gente. Então, tanto vocês como alguém que não tem filhos na escola, enfim, o que é bom a gente sempre partilhar, tá? E isso daqui é uma das coisas que a gente precisa partilhar. E quando a gente tem em casa alguma criança que tem algum transtorno ou que possui alguma deficiência, é importante que também elas sejam informadas, tá? Todos têm condição de compreender de alguma forma o momento que ele está vivendo. Então, se não compreende igual a maioria, mas existe uma forma de compreender. E a família é quem mais sabe disso, tá? O que não dá é para ignorar alguma das pessoas que está com a gente e como se a vida estivesse passando igual nós estávamos lá em janeiro, em fevereiro nós não estamos. A gente está vivendo um momento atípico, ele é um momento diferente. E a gente vai contar essa história mais tarde. Mas é bom que a gente viva esse momento da melhor forma possível e com o maior conhecimento possível. É isso aí. Então é isso, né, gente? A gente não precisa fazer de conta que não está acontecendo nada, muito pelo contrário. Tudo que a gente está passando, tanto para nós adultos, pode e deve se tornar um aprendizado, né? E para as crianças, mais ainda, né? Então elas têm sim capacidade de assimilar isso tudo e de
de entender, seja de forma lúdica, enfim, de produzir aprendizado. E essa orientação vale tanto para nossa casa, né, quanto na escola também, tornar isso um aprendizado, né, falar disso, conversar sobre isso, né. Esses links, eles estão aqui na apresentação do vídeo, eles vocês não vão conseguir clicar, mas a gente vai disponibilizar os slides também, e aí nos slides vocês conseguem clicar neles, tá? Qualquer dificuldade, depois a gente posta separado o PDF. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns fatores de risco para a violência contra as crianças na pandemia, gente. O aumento do tempo de permanência de contato dentro do lar pode favorecer as tensões e os conflitos, e até mesmo episódios de violência, né? Então, isso é muito sério. Mesmo que essa violência não seja direcionada à criança, ela é negativa, ela é ruim para a saúde física e mental das crianças, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E algumas dicas são, para evitar conflitos, manter uma atitude calma, manter uma rotina, manter exercícios físicos ajudam a gente a acalmar as crianças, do mesmo jeito que as crianças precisam, né, extravasar energia, a gente também, então exercícios físicos também ajudam. Respeitar o espaço do outro, ter uma comunicação positiva e uma escuta ativa, eu escutar o outro sem querer responder, retrucar, né, mas ouvir de fato a demanda do outro, aumentar a tolerância e se afastar quando o conflito se agravar. Então, eu preciso ser mais tolerante nesse momento, coisas que antes eu não toleraria, nesse momento eu preciso dar uma respirada e, né, conversar e tudo mais. E afastar quando vê que não vai conseguir resolver, se afastar do conflito e deixar para resolver num outro momento mais favorável, né? Gerir e resolver conflitos. Então, isso é evitar conflitos. E agora, como eu vou gerir e resolver um conflito? Evitar acusações e juízo de valor, se mostrar disponível para o diálogo, aberto para conversar, como a Malu já falou, o diálogo é a solução mais favorável a todas as questões. Negociar ao invés de competir, então estar aberto a negociações dentro do lar, né? Colocar-se no lugar do outro, fazer um exercício de empatia, centrar-se no seu próprio comportamento, enquanto quando algo me incomoda, eu buscar falar assim, olha, eu me sinto assim com relação a isso, e não apontar o outro, acusar o outro, né? Pedir e aceitar desculpas e intervir quando conflitos entre crianças se agravam, né? Que também é um fator importante para quem tem mais de um filho em casa, né? E, gente, sabemos que estamos todos à flor da pele nesse momento, tudo muito difícil. Realmente, as situações de conflito, elas tendem a aumentar no contexto em que a gente está vivendo, ainda mais quem está realmente em isolamento, né? Mas a gente deve ficar atento às situações mais graves. Então, a violência contra a mulher e a violência infantil, elas podem aumentar nesse momento, mas também ter as suas denúncias reduzidas devido ao isolamento e ao afastamento das redes de apoio, né? Então, a gente está afastado de redes de apoio, de familiares, de amigos que poderiam estar nos ajudando, né? E nos ouvindo e prestando atenção no que está acontecendo dentro do nosso lar. Então, é importante vocês saberem que os serviços da rede de proteção estão funcionando durante a pandemia. E aí, aqui no próximo slide, a gente deixa alguns contatos que depois, quando vocês forem olhar os slides em separado, vocês podem ver com mais nitidez, né, maior, contatos tanto para casos de suspeita de Covid, emergências, portal do Covid, para que vocês vejam as notícias, como estão as coisas no DF, né, como também contatos de denúncia para violência e exploração sexual de crianças e adolescentes e de violência contra a mulher. Então, tem vários contatos aí, e não deixem de procurar ajuda, né? Se vocês estiverem afastados de outras redes de apoio, a escola é uma rede de apoio, e embora não estejamos presencialmente com vocês, nós estamos aqui, né? Estamos à disposição. Acho que é importante lembrar da gente não deixar de fazer a nossa denúncia, de procurar ajuda e de prestar ajuda também, gente. Porque às vezes tem pessoas que esquecem condição de fazer isso, tá? Então, vocês, assim, diante dessas informações, é muito importante que esclareçam, que ajudem outras pessoas. Se estiver acontecendo algum caso de violência na vizinhança, na família, existem os lugares que recebem essas denúncias e que vão ajudar. E não tem nada a ser fácil. Pode estar sofrendo algum prejuízo, né, por conta
do distanciamento, mas não está fechado. Então, não deixe de denunciar. Não é para ninguém sofrer nem violência muito. Tá? E aí vamos, né, ao que a gente chamou aqui de conclusão. A gente sabe que isso vai passar. A gente só não sabe quando, né? A gente está contando dias, mas a gente não sabe quantos dias que faltam. Né? Todo mundo quer muito que acabe logo, mas infelizmente a gente não tem data marcada para isso. São muitas as questões que determinam isso, né? E isso também não vai ser para o dia para a noite, né? A gente não vai ouvir no jornal hoje, olha, amanhã acabou a pandemia, tá bom? Tá todo mundo volta para a escola, tá tudo certo. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Vai diminuir a transmissão, né, do vírus, vai ter uma redução e daí a gente vai poder voltar à rotina devagar. Alguns serviços voltam, outros não voltam, outros voltam parcialmente. E a gente vai ter que tomar muito cuidado e compreender a necessidade disso e, principalmente, explicar. As coisas, quando voltam a funcionar, a gente precisa ter também o nosso entendimento. Realmente é hora? Será que eu preciso me expor dessa maneira? Sabe? Então, é importante que a gente possa planejar e compreender como será essa volta. Não será do dia para noite. E não será tal qual era anteriormente. Então, vamos ficar assim, bem informados, bem atentos e muito responsáveis com isso, né? E nesse momento de volta, a gente vai falar muito sobre pandemia, a gente vai falar sobre o distanciamento, a gente vai voltar diferente, as crianças vão voltar diferentes, os profissionais serão diferentes, muita gente perdeu pessoas muito próximas e a gente vai ter que acolher essa dor, né? A gente vai ter também que acolher, poxa vida, olha, eu aprendi a fazer isso, aprendi a fazer aquilo, isso também vai ser importante, né? A gente vai ter que ter compaixão um pelo outro. Né? A gente vai ter que saber ouvir e também deixar ser ouvido. Tá? Então, vai ser um momento muito importante que a gente já vai construindo, a gente já vai planejando, mas sempre com muita responsabilidade. Tá? Com certeza. E tão importante a gente guardar esses aprendizados, saber que nada vai voltar a ser como era antes, exatamente, e que a gente tem que tirar o melhor de tudo que está acontecendo, né? E não só com relação à questão da resiliência, da solidariedade, da compaixão, como também dos avanços tecnológicos. Então, quando a gente traz a questão da aula online para vocês, também é um ponto importante, mesmo que a gente tenha que desenvolver uma certa tolerância com as dificuldades e tudo mais, é um recurso que provavelmente não vamos perder, né? Um avanço para a educação. Então, é uma coisa positiva, né? Então, vamos fazer um esforço para nos acostumarmos com esse modelo, né? Com esses recursos. E quando voltarmos, podemos voltar com mais aprendizados, com mais, né, mais recursos tecnológicos e também mais amor, mais solidariedade, né, mais empatia com o outro, com os nossos corações mais abertos, né, a acolher as demandas de cada um, a ouvir o outro, né, ser mais tolerante, entre outras coisas. E nós agradecemos, né, para maiores informações, entre em contato com a escola ou pela plataforma. Vocês podem mandar uma mensagem para o professor, pedir para falar com a equipe de apoio. E eu, Joana e a Malu, estaremos aqui à disposição de vocês. Então tá, gente, um bom sábado para vocês, um bom restinho de final de semana aí, um feliz Dia dos Pais, né? Tudo de bom. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana.